bem com vocês? A primeira notícia que eu tenho pra dar, uma notícia muito bombástica, maravilhosa, que eu sei que todo mundo vai amar. Já é Black Friday antecipado na lojinha da Cynthia. E Cynthia, qual é o desconto? Gente, aqui a gente não tá pra dar pouco desconto não, é 50% de desconto. Sim, você vai comprar as camisetas da lojinha por metade do preço, gente, metade do preço. As camisetas de R$ 39,90 estão R$ 19,90. Gente, R$19,90. Mas ó, a promoção é só até sexta-feira ou então até durar o estoque, porque não tem muita camiseta. Então corre lá, compra a sua, o link tá aqui embaixo e garante a sua camiseta, gente, R$19,90. Até eu vou comprar outra, porque não tá dando. E vamos ao vídeo de hoje. O assunto de hoje é horas em inglês. Horas, sim, horas. Mas Cynthia, todo mundo sabe falar hora em inglês. Acho que é uma coisa meio assim, né? Hora, gente. Mas vocês pedem muito esse assunto, muito. E aí eu entendi o motivo, porque realmente, assim, temos algumas coisinhas pra falar sobre isso. Então, vamos lá. Temos duas maneiras de falarmos sobre as horas em inglês. Então, temos a maneira mais convencional, que também é a maneira mais formal, e temos a segunda maneira, que é a mais informal e também é a maneira mais usada pelos britânicos, tá? A primeira maneira é a mais usada pelos americanos, porém, isso não quer dizer que um não usa a outra maneira, tá, gente? É só a maneira que mais se usa, tá? Então a primeira maneira é a que você costuma mais ver. Então você fala primeiro as horas, depois os minutos. Ou quando não tem minutos, somente as horas. Por exemplo, what time is it? It is 1. It is 2. It is 3. It is 5:30. It is 6:25. E aí você fala a hora e os minutos. E aí nós também adicionamos, quando preciso, AM, PM. Então, AM é o nosso AM, PM, PM. Então, antes do meio-dia, depois do meio-dia. E aí você só usa AM, PM, no caso em inglês AM, PM, quando você tá, por exemplo, escrevendo, você vai marcar um compromisso, alguma coisa, e aí você tem que deixar claro se é da manhã ou da tarde. Mas se você tá falando no momento, assim, a pessoa te pergunta e você fala, não precisa falar porque a pessoa tá vendo se tá dia ou se tá noite, né? Então você não precisa, você só fala it is 2:15, it is 5:30, it is 8:45. E aí você só fala a hora e um minuto. E aí se você precisar falar ou escrever AM, PM, 2 PM, 3 PM, 7 AM, e aí você usa o AM, PM. Se as horas forem exatas, tecnicamente você usa o'clock. It is 1 o'clock, 1 hora em ponto. It is 2 o'clock, 2 horas em ponto. It is 5 o'clock, 5 horas em ponto. Porém, é uma coisa que eu vou falar em outro vídeo, que eles não usam muito o'clock. Você aprende na escola que você deve falar o'clock ou escrever o'clock quando você está falando de uma hora exata, mas não é isso que acontece no dia a dia. Eles não usam, não quer dizer que você nunca vai ouvir eles falando. Pode ser que você ouça, pode ser que você leia, mas não é uma coisa usual do dia a dia. Eles só vão falar 1 PM, 1 AM, it is 1, só isso. Eles não vão falar o'clock normalmente. E aí temos os horários de meio-dia e meia-noite, que nós chamamos o meio-dia de midday or noon. Midday or noon. Então você pode chamar tanto um, tanto o outro. É muito mais comum eles falarem noon, ok? Noon. Midday também pode ser usado, mas não é tão usual quanto noon. E meia-noite, midnight. Midnight, ok? E temos a maneira informal também, que é a nossa maneira em português que nós falamos, são 20 para as 5. São 15 para as 5. Ok? E aí eles também têm essa maneira em inglês. Então eu tenho essa foto aqui que eu vou deixar de um relógio que vai ajudar bastante você. Então sempre que você estiver falando a hora e quiser falar os minutos depois daquela hora até 30 minutos, você vai usar past. Past. It is 5:02. São 2:05. Se quisermos falar sobre 15 minutos, nós usamos a quarter. A quarter. It is 2:15. Porque no caso, nós temos 60 minutos, se você divide por 4, 15, 15, 15, 15. A quarter, já em moeda, é 25. Por quê? Porque R$1 divide por 4, 25, 25, 25, já é matemática, entendeu? Então, a 2:15, 2:15. E aí, se formos falar de 30 minutos, it is 2:30. It is 2:30. São 2:30. Agora nós vamos botar o inverso. Então é sempre
para as 3, né? A gente tá aqui no relógio ainda das 2 até as 3. Então agora é para as 3. Então, por exemplo, it is 20 to 3. It is 20 to 3. Então, são 20 para as 3. Então, são 2h40. 20 para as 3, ok? It is a quarter to 3. It is a quarter to 3. São 2h45. 15 para as 3, ok? It is 5 to 3. It is 5 to 3. 5 para as 3. Então, se você estiver falando dos primeiros 30 minutos do relógio, grava. Primeiro você fala os minutos que já se passaram, depois a palavra past e depois a hora. Se você estiver falando dos últimos 30 minutos do relógio, primeiro a quantidade de minutos que falta para chegar na próxima hora, to e a hora, ok? E também pode acontecer de eles não necessariamente falarem a hora, só os minutos. Mas, Cíntia, como é que eu vou saber a hora? Sabe quando você tá na aula, na sala de aula, e aí você quer saber quantos minutos faltam para a hora do recreio? Todo mundo sabe que a hora do recreio é 10 horas da manhã, um exemplo. E aí você pergunta, what time is it? It is 22. It is 22. Então, 20 paras. 20 paras. Como se fosse isso o nosso português. Faltam 20. Faltam 20. Faltam 20 pra quê? Todo mundo sabe que faltam 20 para as 10, porque eles estão com noção de que hora ali mais ou menos é. Então você pode usar assim 22, a quarter to. E como eu disse, essa segunda maneira é muito usada pelos britânicos. Isso que eu vejo assim, gente, no natural, tá? Eu morei nos Estados Unidos por 1 ano e meio e eu nunca que eu me lembre me deparei com alguém falando it is quarter past 2. It is 20 to 3. Nunca. Então é o que eu tô acostumada, eu nunca ouvi falar, mas pode ser que alguém fale, é normal. E eu assisto muitos youtubers britânicos e eles falam demais. E eles nunca falam, por exemplo, it is 2:30. Eles falam it is 2:30. É muito comum isso acontecer, mas não é nada regra, tá, gente? Então pode acontecer de um falar o outro da maneira. É só questão de usual, de costume também, tá? E temos um bônus aqui sobre horas, mas não necessariamente sobre falar as horas, mas sobre uma expressão que é muito comum no inglês, que é 24/7. 24/7. O que é isso, Cintia? Que eu vejo em muitos lugares, 24/7. Isso quer dizer que aquele local é aberto 24 horas, todos os 7 dias da semana. Então aquele lugar nunca fecha. 24/7. Um exemplo, Walmart is open 24/7. Walmart is open 24/7. Não é uma verdade, tá? Porque o Walmart fecha, ele não fica aberto 24 horas. Ou você pode falar também sobre uma pessoa que faz aquilo o tempo todo. Não necessariamente a pessoa, né, faz aquilo 24 horas, 7 dias da semana, mas é só uma expressão, um modo de dizer. Então, um exemplo, Kelly sings 24/7. Kelly sings 24/7. Então, Kelly canta o tempo todo, ela não para de cantar um minuto. Ela canta 24 horas todos os dias da semana. Espero muito que eu tenha sanado todas as dúvidas de vocês sobre horas, como falar horas e tudo mais. Se gostou, não esquece de dar um like, por favor, nesse vídeo, que isso ajuda a divulgar o canal. Se inscreve para você receber novos vídeos. Me segue nas redes sociais, sou Cíntia Sabino em todas elas. E vai aproveitar a promoção Black Friday. E mais um jabá. Se você quiser aulas particulares de inglês, eu dou aulas particulares. Então, entre em contato por contato@cientiasabino@gmail.com, que eu te mando um e-mail com todas as informações, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo, que eu já falei demais. Tchau!